Deus é bom, amém? Glória a Deus. O tema da palavra essa noite é a oração que um dia todos deveríamos fazer. Amém? A oração que um dia todos deveríamos fazer. Queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá em João 17, 4. João 17, 4. Antes de a gente ler, queria contextualizar aqui para vocês. Nesse momento, Jesus, ele faz uma oração. E a gente vai percorrer, um pouco sobre aquilo que ele ora ao Senhor. Se não me engano, é a oração mais longa, ou uma das mais longas que temos registrada na Bíblia. E essa oração Jesus ele faz logo após a última ceia, e ele estava próximo do seu momento de crucificação, de ir até a cruz do Calvário. Então, eu gostaria de trazer aqui para vocês 4 pontos que a gente aprende aqui com essa oração de Jesus, amém? Primeiro, então, João 17, 4, a palavra fala assim: Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me destes para fazer. Jesus orando ao Senhor. Jesus dizendo ao Senhor. Primeiro ponto, então, é: através das minhas obras, glorifiquei ao Senhor. Essa é uma oração que nós deveríamos algum dia fazer. Sabe, aqui Jesus ele estava próximo a sua morte de cruz. E uma das primeiras coisas que ele fala a Deus é que ele realizou a obra que ele tinha para fazer aqui nessa terra. Ele glorificou ao Pai através dessa obra. Então eu queria que toda vez que eu falasse aqui dos pontos que o Senhor falou comigo sobre essa oração, que você pensasse se hoje você poderia orar dessa forma. Se hoje você poderia realmente declarar isso como Jesus declarou, como uma verdade na sua vida. Então, nós deveríamos fazer um dia essa oração. E eu não digo só um dia, mas todos os dias das nossas vidas, se nós pararmos para refletir naquilo que nós temos feito, será que nós podemos declarar essa verdade? Será que nós podemos declarar isso? Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me destes para fazer. Será que será que você, será que nós temos feito a obra que o Senhor tem para as nossas vidas aqui nessa terra? Será que nós temos doado as nossas vidas, entregado as nossas vidas ao Senhor e realizado aquilo que Ele tem para nós, o que Ele designou para mim e para a sua vida? Nós precisamos glorificar ao Senhor através do que nós fazemos. 1 Coríntios 10, 31 fala: portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço nem para os judeus, nem para os gentios, nem para a igreja de Deus. A nossa vida aqui na terra, a obra que nós temos construído, porque eu queria te alertar aqui, nós construímos algo. Eu e você temos construído algo aqui. Da minha vida e da sua vida, nós podemos encontrar obras, coisas que nós fazemos todos os dias, que nós vemos a cada dia algo crescendo ou destruindo
ou crescendo meio torto, através de nós, quando nós paramos para refletir nisso, há uma obra que está sendo feita. E não importa qual é a obra que o Senhor me chamou para fazer, ou que o Senhor te chamou para fazer, em comparação, pensando se aos meus olhos ela é grande, ou aos meus olhos se ela é pequena. Porque, com certeza, se é algo direcionado pelo Senhor, é uma obra perfeita para a sua vida e para a minha vida. Não importa a forma que você vai ser usado pelo Senhor, mas se você está fazendo da forma que Ele designou para você, isso é importante. Quando nós olhamos para a história de Noé, quando ele vai construir uma arca, algo tão grandioso, mas quando nós olhamos para quem foi salvo, Noé e parte de sua família. Agora, por conta disso, vamos dizer que foi uma obra pequena? Porque não foi uma multidão que ele salvou? Porque ele falava que iria vir um dilúvio no qual nunca tinha se visto antes e ninguém acreditou nele. Não, então Noé, ele teve uma pregação fraca. Não, Noé, ele não cumpriu o chamado dele porque a arca era muito grande, ele tinha que levar mais pessoas. Ele cumpriu exatamente aquilo que Deus designou para ele. Às vezes o Senhor vai te usar para ganhar uma vida para Jesus, mas não tome isso como algo pequeno. Se é isso que Ele designou para você, abrace isso. Eu não estou falando que você vai pregar somente para uma pessoa, mas pode ser que das pessoas que você pregou, somente uma vai se converter. E aí, você vai se sentir fracassado com aquilo? Claro que não. Se você entende que o Senhor está te direcionando nisso, se é essa obra que Ele tem para você, então faça. Só você pode fazer essa obra. Amém? Não existe obra pequena ou obra grande. E as nossas obras, elas têm que ser feitas com a melhor matéria-prima, com perfeição, para nós entregarmos algo valioso ao Senhor. Quem vai construir uma casa e vai colocar um tijolinho meio furreca lá, bateu um vento, uma tempestade, o negócio já começa a balançar. A gente não é doido de fazer isso. Nossa família vai estar morando lá dentro. Ou vai ser dinheiro perdido. Porque uma hora vai cair, vai desmoronar. E a palavra do Senhor nos alerta a isso. Queria que vocês abrissem lá em 1 Coríntios 3, a partir do 12. Olha só. E se o alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. E se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá uma perda. Porém, ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Aqui fala de nós edificarmos as nossas obras sobre algo que é um alicerce, que é uma rocha, que é um fundamento, que é o que? Jesus. Nós edificarmos as nossas obras nele. E quando nós edificamos aquilo que nós fazemos em Jesus, nós começamos a utilizar matérias-primas valiosas. Nós utilizamos o ouro, nós utilizamos a prata, que quando vem o fogo, ele purifica.
Mas se a gente constrói com palha, com feno, com madeira, quando vem o ouro, o que acontece? Quando vem o fogo, o que acontece? Consome e aquilo desmorona, aquilo cai, aquilo perde o seu valor. Na verdade já não tinha valor, mas o fogo do Senhor, o grande dia, vai provar se aquilo estava sobre a rocha ou não, se aquilo era valioso ou não. Eu e você podemos mostrar para as outras pessoas como se o que nós estivéssemos construído fosse algo bonito, que parece com ouro, que parece com as pedras preciosas. As outras pessoas talvez enxerguem e vejam, nossa, que obra bonita. Mas somente o Senhor sabe se realmente essa obra está sendo feita de maneira excelente, se aquilo que você tem entregue a Ele realmente tem sido algo que é valioso, se tem sido realmente algo que você coloca diante dos pés dEle e se submete à vontade dEle. O Senhor pode provar isso. Talvez nós escondemos isso muito bem, talvez a gente maqueia isso muito bem, mas o dia do Senhor vai provar essa obra. E Jesus aqui, quando ora, Ele está mostrando ao Senhor uma obra maravilhosa que Ele fez no período que Ele estava aqui na terra. Jesus estava mostrando algo que tinha valor, que estava fundamentado em Deus, algo que está dando fruto até hoje. Nós somos frutos dessa obra que Jesus fez, dessa obra que Ele construiu. Será que as nossas obras estão alcançando as outras pessoas igual a obra de Jesus fez com as nossas vidas? Amém? A gente precisa fazer essa oração ao Senhor. Segundo ponto, está lá em João 17, 6. Olha só o que Jesus fala aqui novamente na oração. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Segunda oração que nós deveríamos algum dia fazer ao Senhor, ou todos os dias, é: através da minha boca, eu anunciei a tua palavra. Jesus, ele diz isso ao Senhor, que através da boca dele, através daquilo que ele fez, ele anunciou o reino de Deus, ele anunciou, ele manifestou o reino de Deus aqui nessa terra. Será que nós podemos orar ao Senhor e dizer isso com toda a clareza, com toda a transparência do nosso coração? E o Senhor me fez meditar nisso. Sabe, enquanto eu preparava essa palavra, o Senhor me fez meditar nos períodos que eu vivi na minha vida. Eu queria compartilhar um pouco com vocês disso. Eu não tenho tanta idade assim, mas já vivi algumas coisas, graças a Deus, no Senhor, algumas experiências. E eu trago isso hoje para poder edificar a vida dos irmãos e fazê-los refletir também como Deus me fez refletir. Então, quando eu comecei a olhar para a minha vida, pensando se eu manifestei o nome do Senhor às pessoas aqui nesse mundo, eu comecei a pensar no meu ensino fundamental, que foi quando, graças a Deus, o Senhor me encontrou de verdade. Eu tomei a atitude de me batizar, desci as águas e entendi que eu precisava andar nos caminhos do Senhor. E aí eu comecei a lembrar do ensino fundamental, e aí eu lembro que eu levei alguns amigos à igreja, e aqueles amigos que eu levei naquele momento, todos, graças a Deus, aceitaram a Jesus,
muitos não tinham ouvido ainda falar do Evangelho, ou não entendiam muito bem o que era o Evangelho, né? E aí eu lembro que em alguns intervalos da escola, né, eu já estava aprendendo a tocar violão naquela época, e aí eu levava o violão e juntava uma galera lá e eu começava a tocar uns louvores, umas adorações. E aí tem gente que nem sabia, mas ficava ali junto, tem gente que conhecia e participava. E aí eu comecei a lembrar dessas coisas. Eu lembro uma certa vez que teve um evento na escola, no qual todas as turmas participaram. Era um salão grande, um pouco mais aqui da metade da igreja. E eu lembro que estava toda a escola, né, participando desse evento. Era como se fosse um show de talento, se eu não me engano. E aí eu me propus no coração, eu falei: Senhor, eu vou tocar violão e cantar aqui um louvor, né? Se eu tiver mais algumas pessoas aqui para a gente poder fazer junto. Aí a gente arrumou um baterista, arrumou outro vocal, e aí toquei lá Teu Amor Não Falha e cantei aquilo, sabe? Então eu comecei a lembrar de coisas que eu fiz anunciando o nome do Senhor. E aí eu lembro que pessoas se achegavam a mim e estavam brigadas, amigos ali de sala estavam brigados, e as pessoas me viam, né, como um apaziguador, e chegavam em mim e falavam: não, porque eu briguei com a fulana de tal. E aí eu falei: mas isso não é legal, vocês ficarem, né, um brigado com o outro. E eu apaziguava aquelas pessoas, faziam eles voltarem a ser amigos. Então, enquanto eu estou falando aqui, eu quero que você vá lembrando de momentos que você manifestou a palavra do Senhor. Ou se talvez você fala: nossa, mas eu me converti só agora. O Senhor tem preparado isso para você, momentos no qual você pode manifestar o nome dEle, você pode pregar o evangelho dEle. E aí, andando um pouco mais, pensando um pouco mais adiante, eu lembro que no ensino médio, o Senhor me fez mudar de escola, e aí eu comecei ali numa nova turma. Eu, desde pequeno, estava na mesma escola, e eu comecei, e eu era meio tímido, não conseguia me entrosar muito com a galera, fazer amizade. E aí eu lembro que eu recebi uma palavra do Senhor, e o Senhor falou comigo, lá em Mateus, que nós somos a luz na vida das pessoas. E uma lamparina, ela não pode ser colocada debaixo de um cesto, de uma cadeira. Por quê? Porque ela não vai refletir, ela não vai alcançar. A luz, ela tem que ser colocada no alto, num lugar de evidência, para que todos que estão no ambiente sejam iluminados e vejam aquela luz. E aí eu lembro que eu entrei na escola e eu andava só com a turma dos nerds, né? As meninas que eu conheci lá, que era a turma dos nerds. E aí eu não conversava com ninguém, e aí o Senhor entregou essa palavra e eu entendi que eu precisava, né, me mexer e anunciar a palavra do Senhor. Naquela época já tinha o WhatsApp, e aí me colocaram no grupo da sala, e aí eu comecei a me envolver com a galera, tentar me enturmar, e aí Deus foi tratando aquilo em mim. E aí eu lembro que eles começaram a questionar alguns princípios meus, porque eu entrei, né, eu era carne nova no pedaço, aí algumas meninas vieram, né, de papinha, essas coisas, e aí eu falei para eles: não, eu estou me guardando para minha mulher maravilhosa, que hoje eu sou casado, Deus me honrou. E aí eu lembro que eu falei isso, né, eu citei alguns versículos da palavra de Deus, e aí eu lembro que eu mandei vários versículos dizendo, né, fundamentando as minhas crenças, aquilo que eu acreditava no grupo da sala. Aí teve gente falando: não, esse aí é viado, esse aí não sei o quê, e começaram a criticar. Mas para mim aquilo foi bom, porque eu já tinha amadurecido um pouco na fé, e eu entendia que eu estava fazendo a minha parte. E aí eu passei um ano evangelizando um rapaz meio doidinho, que ele era ateu. E aí eu passei um ano falando da palavra de Deus, e eu falando, né, para a sala. Chuta quantas pessoas eu consegui levar para Jesus? Nenhuma.
Eu não levei ninguém para Jesus, mas eu estava anunciando a mensagem do Senhor. E eu sabia que eu estava fazendo da maneira certa. E aí eu continuei evangelizando aquele cara até que aquele cara vai na igreja. E ele se converte para a honra e glória do Senhor. Ele se batizou. E aí naquele momento ele já virou anfitrião de célula, né? Ele estava frequentando aqui com a gente. Ele acabou mudando, né, de igreja, mas ele continua firme no Senhor. E ele faz parte da liderança de jovens da outra igreja. E olha só para vocês verem, fazia muito tempo que eu não falava com ele. E aí ele me manda uma mensagem falando assim: cara, aquilo que você fez por mim, eu tenho gratidão até hoje. E eu vou me casar e eu quero que você seja o meu padrinho. Ele me convidou para ser padrinho dele esse ano. Então, e quando esse rapaz se converte, ele é evangelista. Ele saiu evangelizando a vila dele inteira, um monte de gente que não conhecia Jesus, todos os amigos dele, sabe? Então, por isso que eu falo, não se limite achando que a obra que o Senhor colocou na sua vida é pequena, porque através daquilo que Ele faz na sua vida, Ele vai alcançar outras pessoas. Você não é o único meio de fluir a presença do Senhor, mas Ele vai te usar para que outros também possam fluir, porque você fluiu, porque o rio de água viva está fluindo através da sua vida. Amém? E aí, andando um pouco mais, né, eu pensando aqui, o que eu fiz, o que eu anunciei para o Senhor, e aí eu passei por uma fase que é a faculdade. Que na minha época era temida, né? Eu não sei como é hoje, porque eu já passei disso, graças a Deus, mas todo mundo pensava, nossa, quando o jovem vai para a faculdade, ele vai desviar, ele vai começar a ter aqueles ensinos, aquelas doutrinas, aqueles professores mais estudados, e aí é uma perdição, e a galera sai no meio do intervalo para beber e tal. Eu falei, não, comigo vai ser diferente, eu não aceito isso. E aí eu lembro que eu permaneci firme no Senhor, eu continuei fazendo a obra do Senhor. Em algumas oportunidades a gente fez células no intervalo da faculdade, né? O Fábio até participou de algumas vezes com a gente também. E eu me deparei com pessoas que tinham estudado comigo no ensino fundamental, no ensino médio, me procurando durante os intervalos da faculdade, dizendo assim, Wallace, eu preciso falar com você. Eu falei, beleza, vamos falar. E aí as pessoas falando, eu me desviei dos caminhos do Senhor, como você faz para permanecer firme, o que você fez, sabe? E aquelas pessoas pedindo conselhos, graças a Deus alguns retornaram para o Senhor. Mas o que eu estou querendo dizer aqui, meus irmãos, não é que eu quero me engrandecer, mas o Senhor me fez refletir nisso. Será que em todos os períodos das nossas vidas nós temos anunciado a mensagem do Senhor? Será que nós temos anunciado a obra que Ele tem feito nas nossas vidas? O quanto Ele transforma o nosso caráter, a nossa vida, o quanto que Ele nos abençoa? É uma oração que nós precisamos fazer todos os dias. Nós manifestamos o nome do Senhor. Nós falamos, proclamamos o nome dEle. E hoje, graças a Deus, permaneço aqui falando das maravilhas do Senhor. E se Deus quiser, vou continuar falando das maravilhas dEle, o quanto Ele permitir. Porque é isso que nós carregamos, essa mensagem que nós carregamos, e nós precisamos levar ela para o mundo. Nós precisamos espalhar isso. Jesus vive para isso. Jesus vive para isso. Nós somos imitadores de Cristo. Nós precisamos viver anunciando a mensagem dEle. Amém? Terceiro ponto, João 17:9. Olha só, outra afirmação aqui de Jesus. É por eles que eu peço,
Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Terceira oração, terceira afirmação que a gente deve orar ao Senhor alguma vez. Através das minhas orações, intercedi pelas vidas. Será que nós temos sido tão egoístas a ponto de orar só por nós, só pelos nossos bens, só pela nossa família, só pelas nossas bênçãos? Ou será que nós podemos orar igual Jesus, que por eles eu peço? Jesus fala, por eles eu peço. Jesus está intercedendo pelos discípulos. Jesus está intercedendo por nós. Jesus orava pelos seus discípulos. Jesus se importava com aqueles que estavam doentes, com aqueles que estavam passando necessidade. Jesus amava essas pessoas. Será que durante as nossas vidas nós podemos afirmar isso? Senhor, eu tenho intercedido por aqueles que o Senhor confiou a mim. Eu tenho intercedido pelas autoridades que me são colocadas. Eu tenho orado pelos meus pastores, pelos meus líderes. Será que nós podemos afirmar isso nas nossas orações? Será que nós podemos entregar isso ao Senhor com verdade? A palavra de Deus, queria que vocês abrissem lá em 1 Timóteo 2, a partir do 1. Primeira Timóteo 2, 1. Olha só. Antes de tudo, peçam que se faça súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Interceder por vidas, orar pelas vidas, cuidar das vidas, isso é bom e agradável aos olhos do Senhor. Isso deve fazer parte das nossas vidas, isso deve fazer parte de uma afirmação da nossa oração, porque nós realmente estamos fazendo isso. Nós precisamos nos colocar na brecha pelas vidas que o Senhor tem confiado a nós. Nós precisamos tentar sentir a dor deles. Eu sei que isso é difícil, mas clame ao Senhor por isso. Senhor, me ajuda a entender qual que é a dor do meu irmão. Eu nunca passei por isso, mas me ajuda a poder ajudá-lo de uma forma com empatia, se colocando realmente no lugar dele, intercedendo pela vida dele. A gente tem que deixar o nosso egoísmo de lado. A gente tem que parar de pensar só em nós. O Senhor quer que a gente olhe à nossa volta, como estão os meus irmãos. Eu lembro de uma experiência que eu tive, aquilo me marcou muito. Eu lembro na época que eu estava numa volta do encontro, e aí eu acho que a gente tinha mandado algumas meninas, né? Acho não, nós tínhamos mandado algumas meninas para passarem pelo encontro, e aí, eu acho que era 4 ou 5 meninas, eu não lembro, e aí teve a volta do encontro na igreja, e era um momento que era para eu estar celebrando, né? 5, 4 vidas estavam indo para o encontro, né? As meninas voltando, todas felizes, e aí eu me deparei sentindo algo ruim dentro de mim, uma tristeza, e aí eu fiquei meio assim, eu falei, Deus, mas por que essa tristeza? Era para estar sendo um momento de felicidade, as meninas estão voltando do encontro, abençoadas, receberam do Senhor, por que esse sentimento dentro do meu coração? E aí,
o Espírito Santo me trouxe a imagem de uma das meninas que ela estava voltando do encontro, mas não tinha nenhum familiar dela para receber ela. E aí eu senti que o Espírito Santo, ele trouxe essa dor que era para estar naquela menina, para mim, para que eu levasse na cruz por ela, porque ela estava num momento de felicidade e aquilo não podia abalar a felicidade dela. E eu, como intercessor, como líder da célula naquela época, o Espírito Santo colocou aquilo diante de mim. E quando eu entendi, eu discerni aquilo no Espírito, eu fiquei leve, eu fiquei feliz. Então, peça para que o Senhor coloque a dor das pessoas diante da sua vida, porque assim nós conseguimos interceder verdadeiramente pelas vidas, nós conseguimos nos colocar na situação que aquela pessoa está vivendo. O Senhor se compadecia antes de curar as pessoas, o Senhor sabia a dor das pessoas. Nós falhamos muito nisso, eu me incluo nisso. A gente é muito indiferente, a gente está olhando muito para a nossa vida e a gente fecha os olhos para os outros. O Senhor tem que mudar isso em nós, amém? Quarto e último ponto, João 17, 12. João 17, 12. Olha só. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste. Eu os protegi e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Quarta oração, afirmação que um dia ou que todos os dias nós devemos fazer ao Senhor. Através das minhas atitudes, aproximei as pessoas do Senhor. Através daquilo que eu faço, eu aproximo as vidas para o Senhor e não afasto as vidas da presença do Senhor. Nós precisamos carregar isso intensamente, porque quando nós temos esse entendimento, muitas vezes eu vou deixar de fazer algo que eu gosto, que me é lícito, mas se aquilo que eu vou fazer escandaliza o meu irmão, atrapalha o meu irmão, prejudica ele de se encontrar com Deus, de ter uma experiência com Deus, será que eu largo isso ou será que eu continuo fazendo? Porque não é pecado, a Bíblia não afirma isso. As nossas vidas devem aproximar as pessoas de Deus e não afastar as pessoas do Senhor. Dura coisa é uma atitude minha ou uma atitude sua afastar um pequenino do Senhor. Dura coisa é isso. Nós temos que refletir nisso e nós temos que orar dizendo: Senhor, o que eu estou fazendo está aproximando as vidas do Senhor, está aproximando as vidas do Teu Espírito Santo. Será que as pessoas olham as minhas atitudes, as suas atitudes e têm vontade de servir a Deus? Ou será que elas olham e veem um caráter corrompido, veem uma pessoa que fala algo e pratica outra coisa, e isso vai afastar eles de Deus? Nós não podemos agir dessa forma. Nós precisamos que aquilo que nós fazemos aproxime as pessoas do Senhor. Será que quando você está junto à reunião de família, você é aquela pessoa chata, você é aquele crente chato, que só sabe reclamar, que nem fala de Deus, porque a vida está totalmente contrária a algo que poderia estar saindo da sua boca? Nós precisamos aproximar as pessoas do Senhor. E olha só, Mateus 23, 23.
Abram sua Bíblia em Mateus 23, 23. Aqui o Senhor está advertindo um grupo que exatamente fazia isso. Olha só. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, com um mosquito, mas engolem um camelo. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês limpam o exterior do corpo e do pranto, mas esses por dentro estão cheios de roubo e de glutonaria. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do corpo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes a sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a podridão. Assim também vocês por fora parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Olha que dura advertência que esse grupo recebeu. Que dura advertência. Nós não podemos fazer parte desse grupo. Nós precisamos aproximar as pessoas. E aqui há uma advertência para nós mesmos, para aqueles que conseguem vestir uma máscara, ou para aqueles que conseguem, de alguma forma, se apresentar bem, porque o Senhor conhece o nosso interior. O Senhor conhece quem eu e você realmente somos. Diante dele, nós não podemos esconder nada. Não busque só aprovação, a aproximação das pessoas a Deus, com um falso testemunho, mas busque a própria aprovação do Senhor. Quando você começa a buscar a própria aprovação do Senhor, automaticamente as pessoas vão se aproximar dele através da sua vida. Busque a aprovação do nosso Deus, que quando nós chegarmos no grande dia, ele diga: servo bom e fiel, entre. Celebre comigo, se assente à mesa, participe dessa alegria que estava proposta para você. Nós precisamos nos aproximar do Senhor e automaticamente as vidas que virem as nossas vidas vão se aproximar dele. As vidas que olharem para nós verão que nós tememos a ele, que nós obedecemos, que nós agimos em misericórdia, em graça, em amor. Que essas 4 afirmações e orações que Jesus fez, nós possamos fazer todos os dias da nossa vida. Queria que você se colocasse de pé, você fechasse os seus olhos, você começasse a pensar nessas orações, pensar se realmente você pode afirmar isso essa noite. E se você não pode, não é vergonha para ninguém, mas mude o seu caminho, mude as suas atitudes. Você tem uma vida ainda que o Senhor está proporcionando para você, talvez dias, meses, anos e anos. Aproveite esse momento para que você possa fazer essas afirmações que Jesus fez com toda a verdade dentro do coração dele. Feche os seus olhos agora e eu queria que você começasse a pensar: Senhor, será que eu posso dizer que através das minhas obras eu estou glorificando ao Senhor?
Comece a pensar nas obras que você tem feito a Ele, naquilo que você tem construído para o Senhor. Será, Senhor, que através da minha boca eu tenho anunciado a Tua palavra? Comece a pensar nos momentos que o Senhor deu a você e talvez você não falou da palavra dele, ou se você falou, meu querido, se alegre nisso. Ore isso ao Senhor e fale que você quer continuar fazendo isso. Comece a pensar agora se através das suas orações você tem intercedido pelas vidas, pelas pessoas que se achegam a você, que pedem oração para você. Será que através das suas atitudes você tem aproximado as pessoas do Senhor, ou elas têm se afastado? Corrige agora o seu caminho. Ore ao Senhor agora, tenha um momento com Ele. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Fale com o Senhor nesse Eu momento. sou Teu.